analisando esse quadro aqui, galera. É um quadro básico, um quadro simples, que tem alguns pontos que atendem a norma, mas se você não atender que seja um ponto, a NR12, por exemplo, não é um quadro normatizado, ele está disforme, né? O seu projeto não é certificado mais, beleza? Vamos entender o que esse quadro fez de errado numa perspectiva geral? Então presta atenção que eu vou resumir. Tô abrindo aqui novamente meu curso de segurança em máquinas, tá? O curso Safety, para te mostrar o seguinte. A NR12, ela referencia a 14.15.3 lá no seu anexo para determinar as categorias de segurança de máquinas. E não vamos ficar entendendo tudo isso na prática, eu só quero pontuar o seguinte. Ela determina que o laranja, a bolinha laranja, é a categoria preferencial. Ou seja, prefiram atender a bolinha, e a bolinha é, no mínimo, categoria 1. Ou seja, não é recomendado que se atenda apenas categoria B. Agora, a categoria B, para você atender a categoria B, você já tem que atender uma caralhada de coisa. E para cada categoria subsequente, então a 1, a 2, a 3, você vai somando. Tem que atender a B mais um tanto, a 1 mais um tanto, para ser a 2, assim sucessivamente. Tá? Muito enganado, tá? Aquele que acha que segurança em máquinas é botão de emergência, relé de segurança e redundância em tudo. Não, é um pouquinho mais complicado que isso. E de toda forma, eu só quero trazer para vocês aqui. Presta atenção, o que é o mínimo para atender categoria B, que não é nem o mínimo recomendado, mas o mínimo para atender categoria B é o que todos os projetos de máquinas e equipamentos têm que apresentar. No mínimo, beleza? E o mínimo é ponto de partida, tá? Vamos ver. Uso de materiais adequados, de fabricação adequada. Então, estamos falando dos quadros elétricos, dos componentes elétricos, que sejam manufaturados, nada de gambiarra. Dimensionamento correto, especificação de componentes corretos, projetos corretos. Seleção, combinação, arranjo e montagem adequados, né? Que as massas metálicas estejam aterradas, que a fixação dos quadros e dos componentes seja adequada também. Os sinais de sensores e botão de emergência que tenham ação positiva, dita prova de falha. Tem que se usar o princípio de desenergização geral com bloqueio, loto, né? A chave geral no nosso caso elétrico, tá? O tempo de resposta do circuito não pode induzir falha. Você tem que ter compatibilidade mecânica e elétrica dos componentes, então nada de pegar um relé térmico que não encaixa num contator e soldar as pontinhas e ficar fazendo gambiarra, né? Por incompatibilidade. Fixar com segurança os cabos nas entradas e saídas. Estamos falando aí dos prensa-cabos, por exemplo, né? Infraestrutura. Proteção contra inicialização inesperada. Isso aqui é o dito contato tipo selo, tá? A interface de controle que esteja em extra baixa tensão. Transformador de comando ou fonte, tá? 24 VCC. Tem que ter botão de emergência cogumelo acessível, em local acessível, em local seguro e que ele tenha trava. Além de tudo, tem que ter proteção do circuito de controle. Os sinais, caso hajam sinais redundantes, por exemplo, você compra um botão de emergência que tem 2 sinais, né, tem 2 contatos ali, NF, coloca eles em série, faça em canal único, né? Simplificação, reduzir o número de componentes, né? Ter a seletividade elétrica e também física, né, em máquinas e equipamentos, mas elétrica, estamos falando de disjuntores para desligar a parte de comando, os disjuntores motores, cada qual para cada circuito, são boas práticas, né? Limitação de energia, aqui a gente viu o cara usar um disjuntor geral para todos os circuitos de potência, você não está limitando energia adequadamente para cada circuito. E aqui se fala de corrente, se fala de pressão, de velocidade, de tudo, né? Mas na eletricamente é muito mais a corrente elétrica. Tem que ter resposta rápida no tempo de computação, sistemas têm que ser robustos, tem que ter prevenção adequada contra a entrada de fluido e poeira, né? Então o quadro elétrico tem que ter no mínimo aí as proteções para aguentar, né? Proteção IP e K, resistência a ambientes também, seguir especificações, sinalização, né, de perigo, risco e recomendações, tem que ter documentação, dito book de NR12, manual de operação, manual de manutenção, memorial descritivo, laudo de conformidade, laudo de apreciação, quando é o equipamento todo, tá? E tem que ser feito capacitação, tá? Vamos voltar a falar de manual, até ventilador tem manual, mano. Né? Então, o que pode ter o sistema que você criou, que é altamente customizado, não precisa ter. Você, além de manual, tem que dispor de capacitação, tem que treinar como se opera, tem que treinar como se dá manutenção nesse sistema que você criou. E esse quadro que a gente viu aqui, dá uma olhadinha, vou passar rapidinho, que a gente já viu ele em grandes detalhes. Esse quadro aqui não atende esses itens que estão em vermelho, tá? Então não tinha seleção correta e combinação de componentes. Tava faltando a proteção contra curto-circuito de cada um motor, tá? Não tinha sistema de desenergização geral com bloqueio, não tinha chave geral, não tinha interface de controle em extra baixa tensão. Lembrando, galera, isso é o mínimo para atender, não é nem recomendado. Que mais? Não tinha proteção do circuito de controle, né? Geralmente quando é feito em extra baixa vai ter ali um fusível, seja um disjuntor, enfim. Também não tinha sinalização de perigo e risco. Ou seja, de todos esses itens, atendeu muitos, mas não todos, inclusive alguns que são fundamentais para oferecer segurança. E para você que gosta desse conteúdo, deixa o like e eu te vejo na próxima.